Fala, pessoal, estamos aqui hoje com um grande amigo, psicólogo, escritor, cara que tem desenvolvido um trabalho muito bacana, muito interessante, muito importante também, tá? É importante também que você fique até o final dessa entrevista aqui, porque vai ser falado um assunto muito relevante, de muita importância hoje, tá? Estou aqui com meu amigo Enoque Azeredo. Fala aí, meu amigo. Olá, Vladimir, um prazer imenso interagir com você e também com o pessoal que está aí ouvindo. Como profissional da área da saúde mental, é de grande valia poder estar aqui compartilhando com vocês orientações que vai ajudá-los. Beleza. É, eu já li, né, um bom pedaço do teu livro, né? Quando Ninguém Vê, o título do livro é muito interessante, é muito bacana, é muito atual também, né? Muito atual, tá? É um livro que ele dá um grande feedback e, ao mesmo tempo, um alerta muito grande, né? Porque conta a história, uma história real, né? E é algo que é um livro que eu recomendo a todos, tá? Você vai falar desse livro depois, né? Um pouquinho desse teu livro, né? Que são dois já escritos, né? Dois livros escritos. E, assim, a minha primeira pergunta seria: fala assim um pouco, se você quiser falar bem resumido do teu começo de vida, tal, e por que você quis fazer psicologia? Beleza. Olha, eu trabalho na saúde há 39 anos. Eu sou campista, vim de lá com 11 anos de idade, sou do interior de Campos. Fiz ensino médio como pessoa pobre, difícil a gente conseguir estudar, conseguir fazer o curso técnico de enfermagem com o ensino médio, na época era segundo grau, e comecei a trabalhar. Mas antes de trabalhar na saúde, eu trabalhei como office boy e outras coisas. Não foi fácil. E aí, na enfermagem, eu comecei em 1985. Depois, eu fiz o curso de instrumentação cirúrgica, que foi oferecido pelo próprio hospital. O Hospital Adventista Silvestre foi o segundo hospital que eu trabalhei, e me deu de presente o curso de instrumentação cirúrgica. E aí, depois, eu fiz faculdade de História. Meu sonho era fazer psicologia. Fiz psicologia, primeiro, para eu conhecer realmente o que é psicologia, o que é a mente do outro, o que é a minha mente. E aí, depois, eu fiz pós-graduação em psicologia humanista, fiz sexologia, depois fiz uma outra, sexologia e gênero, depois eu fiz psicanálise, fiz mestrado em psicanálise, e estamos aí oferecendo ao ser humano o acolhimento, principalmente no que se refere à sexologia, o abuso sexual na infância e adolescência. É o tema central dos meus dois livros. O primeiro livro foi sobre a violência sexual na infância e adolescência. Eu lancei esse livro em 2018. E o segundo livro eu lancei em 2022, agora há pouco tempo, que é a segunda edição, que é o que você já falou, Quando Ninguém Vê. Bem interessante, porque são assuntos muito importantes, né, de ser falado, né? Claro que na mídia em si já está sendo bastante divulgado, porque são coisas que no passado, né, vamos dizer, 50 anos atrás, quase não se era falado desses assuntos, e é um assunto de uma importância social tão grande, né? Tão grande, tanto para instituições, né, educacionais, quanto para o próprio seio familiar mesmo, né? Para os próprios responsáveis ficarem alertas, atentos, vamos falar aí ficar até vigilante até em relação a outros parentes, né? Porque nem sempre a pessoa acha que não precisa, mas é parente, vou deixar ali com um tio, sei lá, né? Vou deixar com uma tia, mas aí as pessoas às vezes elas
elas se enganam nisso, né? Tem que ser falado abertamente isso, né? Porque o que a gente vai falar aqui é sobre a sua formação, né? Nessa área, né? Nessa área que é muito importante, que é uma área que ela precisa ser falada mesmo. De fato, ela precisa ser falada, porque a nível social, o Brasil ele né, ali um pouco de porcentagem assim de casos que acontecem desse tipo e é grande, né? Tem países que é até pior, é até maior o caso de ocorrências desse assunto que a gente está falando, né? Mas o Brasil ele ainda tem um grande dispare desse tipo de acontecimento. Então, assim, vamos falar um pouco como que você começou na psicologia, né? Você já falou as áreas que você estudou, né? Mas como que tu começou a se interessar nesse tema, nesse assunto? Beleza, entendi. Na psicologia, eu comecei a me interessar quando eu tinha 30 anos. Eu sempre dizia, eu não preciso de psicólogo. Tinha pessoas que interagiam comigo e diziam para mim o seguinte: você precisa procurar um psicólogo. Eu dizia: não, eu não preciso de psicólogo. Meu psicólogo é Jesus. Realmente, Jesus é o nosso maior psicólogo. Mas a ciência está aí para ajudar cada um de nós, né? E aí, quando eu tinha 30 anos, eu tive transtorno de ansiedade, TAG, que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Eu tive crise do pânico, eu tive agorafobia, os sintomas do transtorno de ansiedade. E aí eu procurei ajuda de profissionais e como eu recebi ajuda e vi que realmente resolvia e que eu fiquei totalmente livre dos sintomas, houve remissão dos sintomas que eu apresentava, eu decidi fazer psicologia. Eu falei, eu vou estudar psicologia, porque assim como a psicologia me ajudou a ser uma nova pessoa, a ter um novo olhar de vida, a ter qualidade de vida, a ter saúde mental, eu vou poder ajudar os outros também. Então, aí, eu decidi fazer psicologia. Fui atrás, lutei muito e consegui fazer psicologia. Esse foi o pontapé inicial, porque a psicologia foi de grande valia na minha vida. Sim. Pessoal, vocês que já estão entrando agora aqui nessa entrevista, dê seu like aí, tá? Se inscreva no canal, tá? E compartilhe também esse conteúdo, que ele é muito importante, tá? Eu estou aqui no meu estúdio em casa, tá? Então, se vocês escutarem um cachorrinho latindo e tal, não reparem, tá? Estou no ambiente doméstico. Faz parte. Tudo ao vivo faz parte. Né? Não prometo, não prometo, né, que vai ficar 100% de ambiente, né, de barulhos, né? Mas ok, vamos lá, né? Sem problemas. É, Faz parte, faz faz parte. parte. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos Vamos que lá. vamos, galera. Vamos perguntar, vamos Isso aí, conversar, vamos vamos que vamos. interagir. A segunda pergunta que eu achei que seria bem direcionada na área que você também é formado, que é de sexologia, né? Sim, Por que você se voltou a estudar essa área? conversar sobre um assunto que é praticamente proibido na sociedade, né? Muita gente falar sobre sexo, ouve-se conversar sobre sexo em reuniõezinhas assim, de colegas, né? No vestiário ou num bar, né? Quem gosta de beber sua cerveja, mas chegar e conversar realmente um assunto sério sobre sexologia, sobre sexo, é muito difícil. Porque eu decidi fazer especialização, fiz duas, como eu falei no início, eu fiz uma pós-graduação em sexologia. Depois de algum tempo, devido à questão de gênero, que é algo muito presente hoje na sociedade, eu fiz uma outra pós em sexologia e gênero. Por quê? Porque eu fui violentado sexualmente na infância. E isso me trouxe sérios problemas emocionais. Por isso que eu te falei que aos 30 anos de idade eu Aham. apresentei uma crise de ansiedade. Eu precisei É. tratar, me tratei com psicólogo e psiquiatra. Então,
Eu fiz psicologia e me envolvi, resolvi fazer psicologia, pós-graduação de sexologia, para poder estudar sobre o assunto e trazer para a sociedade orientações. Eu faço muitas palestras sobre o assunto, sobre sexologia. Eu faço para casais, eu faço para adolescentes, faço em escolas, entendeu? Por quê? Além de eu conhecer sobre o assunto, eu vivi uma violência na infância. Eu vivenciei 4 momentos de violência sexual, de abuso sexual, e todos intrafamiliar. O que é isso? Dentro da família. Parênteses. Esse assunto, a gente vai entrar mais sobre daqui a pouco sobre ele, né? Uhum. Mas assim, ninguém gosta de conversar, porque acontece muito intrafamiliar, na própria família. Um pai, um avô, um tio, um primo, e aí a família coloca o assunto embaixo do tapete, aquela sujeirinha, né, para ninguém ver, para não ter escândalo. E quem sofre é a criança, entendeu? Sim. Verdade, verdade. E é isso na verdade, acaba atrapalhando tudo, né? Porque a pessoa ela precisa de proteção, né? A pessoa que está naquela fase, né? Ela precisa da proteção dos pais, né? Das pessoas que cuidam, né? Vamos dizer, dos tutores, vamos usar o termo tutores, né? Porque às vezes não é pai de sangue, às vezes é pai adotivo, então acaba sendo pai de toda forma. Sim, E tio ou tia, de repente, né, a pessoa não tenha nem pai nem mãe, aí um outro parente se entra nessa incumbência de criar, de cuidar, né? Então essa pessoa ela tem que ter estar ligado a essas com atenção a essas medidas preventivas, vamos dizer assim, né? Então, a terceira pergunta é: por que você escreveu os teus livros? Assim, qual foi claro que dá para eu entendi qual foi a motivação também, né? Mas o que você quis passar? Qual foi a sua missão em escrever esses 2 livros? o primeiro livro, que é esse aqui, que eu lancei em 2018, na Bienal de São Paulo, e depois eu lancei no Rio de Janeiro, na, na Livraria da Travessa, porque eu falei sobre a violência sexual na infância e adolescência, uma interpretação da psicologia humanista. Esse é o primeiro livro. O segundo é a segunda edição, que eu fecho o assunto quando ninguém vê. Esse chama bastante atenção. O primeiro livro, eu trabalho só cientificamente. Eu não me coloco, eu não falo o que aconteceu comigo. Eu não tinha coragem ainda de dizer eu fui violentado sexualmente. Por quê? Porque é uma dor imensa que você traz, é um fardo, é uma angústia. Para você falar sobre o assunto, você precisa resolver dentro de você o assunto. Você precisa estar bem psicologicamente, emocionalmente. Então, primeiro, eu trouxe só um olhar científico. Eu trabalhei o que a psicologia de Carl Rogers pode trazer para ajudar a pessoa que foi abusada sexualmente, violentada sexualmente. Intrafamiliar e extrafamiliar. Como eu já falei, intrafamiliar são os parentes, né? Extrafamiliar é quando alguém de fora, um conhecido, um amigo da família, entendeu? Sim, E o segundo, eu já estou presente, eu já estou muito bem emocionalmente para falar naturalmente sobre o assunto. E aí eu trago o olhar de Rogers para este assunto, eu trago para esse segundo livro, melhor dizendo, eu sim, trago a psicologia humanista e aí eu me exponho, eu coloco o que eu vivenciei para dizer às pessoas o seguinte: se eu sofri 4 abusos sexuais, fui violentado 4 vezes e eu estou bem emocionalmente, você pode ficar. Então, esse quando ninguém vê, particularmente foi um espetáculo, porque eu consegui trazer o que eu vivi e mostrar à sociedade, mostrar o jovem, o adolescente, o adulto que já vivenciou tal situação, que pode ter qualidade de vida emocional. Só se tratar, só se sim. cuidar, só querer. Bacana.
E assim, eu costumo dizer uma coisa que eu falo o seguinte: quem melhor para falar algo do que aquela pessoa que já viveu aquilo, né? Então, assim, assim, sem palavras, sem comentários, né? A pessoa que já viveu, acho que é a pessoa que ela é a melhor preparada para falar de algum assunto, né? Porque ela já viveu aquilo. Então, assim, Sim, pô, o conteúdo que eu li eu conheço. fora do livro me chamou bastante atenção, né? E dá para sentir também um pouco da tua experiência de uma maneira assim, tanto na parte negativa também, né? Quando você conhece a teoria prática, é muito fácil você ajudar o outro, acolher esse outro e oferecer instrumentos para esse outro conseguir até qualidade de vida. Entendeu? Aham. Quando você conhece só a teoria, fica um pouco mais difícil. Você consegue oferecer instrumentos, mas é mais difícil. Mas quando você sente na pele, uma vez eu recebi no consultório uma jovem de 22 anos. Consultório, meu consultório, tem Aham. duas portas. A primeira porta eu abro, recebo a pessoa, tem um corredor, e aí tem a segunda porta que entra realmente dentro do consultório, onde Sim. tem o de acolhimento do paciente, do cliente. E aí o que aconteceu? Quando eu fechei a segunda porta, ela ficou pálida, ela transpirava, e eu falei para ela: fica tranquila, eu não vou te fazer mal. Eu não vou te violentar como você já foi violentado. Eu estou aqui para te acolher, para ter empatia por você, para oferecer a você tudo aquilo que você precisa para poder vencer os seus traumas, o que você vivenciou. Aí ela se assustou mais ainda, falou: como é que você sabe que eu fui violentado? Eu falei para ela: porque eu fui violentado. Então, veja só, ela se sentiu em casa, sabe? Eu posso falar sobre o que eu sofri, eu posso compartilhar, eu posso dividir, porque eu sei que tem alguém aqui que viveu e vai me Muda oferecer totalmente instrumentos para a configuração, né? Muda totalmente. isso, totalmente. É uma outra interação, entendeu? Muito, Isso é muito assim, importante. cara, sem comentários, porque muda totalmente a forma né, de comunicação, vamos dizer assim. O interlocutor e o Sim, receptor, ele fica, né, totalmente diferente do que uma pessoa, porque assim, entra ali no nível de empatia, chega no grau, né, high, né? E assim, graças a Deus que assim, eu acredito que você foi levantado por Deus também, né? Assim, na minha fé, eu acredito que Deus ele levanta pessoas também para uma missão, sabe? Eu acredito nisso, né? Porque todos nós temos uma missão que Deus incube, além do lado profissional, entendeu? Além do lado profissional, todos nós a gente tem uma missão, vamos dizer, vamos usar o termo de uma missão nobre, a missão nobre, né? Aquela missão de ajudar o próximo, de fazer a sua parte social nesse mundo, né? Que é a coisa que assim, um homem natural ele não entende, né? Um homem comum, uma pessoa comum, ela não entende, ela acha que é só trabalhar e vou juntar fazer meu pé de meia e se lasque os outros, né? Vamos falar assim, né? No português claro, né? Um homem que ele não tem essa missão, eu acredito que eu jogaria aí como a pessoa comum, vamos jogar, né? A pessoa comum ela pensa assim. Agora, a pessoa que tem a ciência e a verdadeira ciência da missão dela aqui nessa terra, ela já tem esse perfil, que é o teu perfil, né? Que é o meu perfil, que eu acredito muito, é o meu perfil daquela pessoa que quer fazer a sua missão que Deus designou, que é a missão de ajudar o próximo de alguma forma, não é isso? Então, vamos para a sim. nossa terceira pergunta, que é dentro do que a gente está falando, tá? Que é o seguinte, vamos falar sobre quais são as medidas, né, de prevenção. Vamos falar primeiro, não vamos fazer essa pergunta primeiro, não. Vamos falar um pouco sobre o que seria a psicologia humanística, tá? Primeiro vamos falar sobre isso, tá? Agora, Tá? Depois a gente vai para essa pergunta, não? a psicologia humanista é uma psicologia que eu acho particularmente um espetáculo, porque o pai da psicologia humanista, um dos pais é Carl Rogers. Aham. E quando a pessoa é violentada sexualmente, abusada,
uma criança principalmente, ela precisa de empatia, ela precisa que esse outro que vai acolhê-la tenha consideração incondicional positiva. sim, Por quê? Eu, particularmente, nunca disse para minha mãe. Minha mãe faleceu aos 96 anos, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Ela nunca soube que eu fui abusado sexualmente. Por quê? Se eu dissesse para ela ia dizer assim para mim: você foi abusado porque você é saliente. Você foi abusado por que você foi passar nesse lugar? Por que você fez isso? Quando você está na sua angústia, no seu sofrimento, você não quer ouvir isso. Você não pode ouvir isso. Não estou recriminando minha mãe, ela me ofereceu, me deu aquilo que ela recebeu. Mas a psicologia humanista, ela tem pelo sujeito, ela tem pelo outro uma consideração incondicional positiva. ah, Ela não está ali para julgar, sim, condenar, ela está ali para acolher esse sujeito e ajudar esse sujeito a vencer os seus traumas, as suas angústias, a vir a ser do mundo, sim, entendeu? A ter qualidade de vida. E a psicologia humanista trabalha também, eu falei, a primeira, empatia, a segunda, consideração incondicional positiva, a terceira é congruência. O que é isso? Né? O que o Rogers fala sobre congruência? Congruência nada mais, nada menos, é o que eu vivi. Eu fui abusado sexualmente lá na infância. E hoje, como adulto, aos meus 58 anos, eu, com a minha experiência do que eu vivi lá atrás, auxilio o outro a sair da situação que ele está vivenciando, porque foi abusado também. Então, isso é congruência. sim, É a minha história, a minha vivência, poder auxiliar o outro a ter uma vida sem aquela angústia, sem carregar dentro de si uma dor, uma raiva, entendeu? É o sujeito se perdoar e perdoar o outro. Quando eu falo, a psicologia humanista dá para a gente aquele olhar para perdoar o outro, aquele que violentou a gente. Não é você conviver com esse outro, é você, dentro de si, perdoar o outro. Para quê? Porque o ódio faz mal a você, só faz a sim, você. claro, As pessoas que me abusaram a vida toda, eu trazia uma raiva, um ódio deles imenso. Eu só fui ficar bem, sem angústia, a partir do momento que eu entendi o que é perdoar. Eu ah, entendi, com a psicologia humanista, tá? Que eu entendi que o perdoar é eu trabalhar a minha mente para que o ódio que eu tenho pelo outro não exista mais. E aí sim, eu passo a ter qualidade de vida emocional. Né? Não é que eu vou perdoar o sujeito e vou conviver com ele. Não é isso. Entendeu? Eu vou seguir o meu caminho, ele vai seguir o dele. Mas eu não vou ter o ódio que estava me matando, que estava me corroendo. sim, Ele nem sabe que eu tenho ódio sobre. Ele nem sabe que eu tinha ódio dele, né? A pessoa verdade, nem sabe. Ele está lá, ele fez o que achou que tinha que fazer e tocou a vida. Às vezes, não está nem aí. E eu estou sofrendo com raiva dele. Entendeu? A minha sim, raiva não está fazendo mal a ele, está fazendo mal a mim. Então, a psicologia humanista me deu esse olhar, me deu essa qualidade de vida. sim. Entendeu? Então, Então, a psicologia eu humanista, entendi bacana que a psicologia humanística ela tem essa visão de facilitar, né? Facilitar o entendimento entre o psicólogo e o paciente, né? Facilitar, no caso, o sim. diálogo, né? E ela parece-me, assim, a tua explicação me pareceu algo bem assertivo, algo que a eficiência dela deve ser, assim, muito grande, né? A Bom, eficiência. vou dar um exemplo rapidinho para ficar mais claro, principalmente para as pessoas que têm uma espiritualidade e conhecem a Bíblia. Jesus e Maria Madalena. Ali um exemplo imenso de empatia, de consideração incondicional, positiva. Por quê? Sim, Todos queriam condenar Maria Madalena, todos queriam apedrejá-la. E Jesus olhou para ela e disse: ninguém te condenou, inclusive eu não te condeno. Vá, segue seu caminho, tem uma vida diferente. Isso é empatia, isso sim, é consideração incondicional positiva. sim.
E essa aí, em qualquer âmbito da sociedade, socialmente falando, funciona também. Normalmente, pessoas humanas, elas sempre escolhem ir Sim. pelo melhor caminho, né? Pelo o melhor caminho. Todos nós, na verdade, todo ser humano, quando ele quer, ele pode melhorar, né? Ele pode melhorar, ele pode ser, vamos dizer, usar o termo humano mesmo, né? Por isso que vem esse título, né? Né? Já está falando, né? Psicologia humanista. Agora vamos para aquela pergunta que é a pergunta que ela é muito importante, né? Quais seriam as medidas de preventivas, né? Medidas de prevenção que todo responsável, tutor, pela, né, todo tutor deveria adotar para evitar o abuso? Sabe o que acontece? As pessoas acham que nunca vai acontecer na casa dela. Só acontece na casa do vizinho. Por exemplo, eu já recebi paciente, adolescente, que ficava na casa da avó. A mãe ia trabalhar, ficava na casa da avó. Na casa da avó ficava mais três primos. E, aos olhos da avó, os mais velhos abusavam dos menores. E a avó não chegava, a avó não via. Por quê? Porque ela achava que eles estavam brincando, entendeu? Então, essa avó, a mãe dessas crianças, nunca souberam que, enquanto eles estavam brincando, estava transcorrendo a violência sexual entre eles. Os mais adultos tinham relações, abusavam dos menores. Muitas das vezes nem tinha consciência do que estava acontecendo, entendeu? Então, veja só, primeira coisa para prevenir é o responsável ser presente. O que é ser presente? É saber com quem essa criança está, o que ela está fazendo, observar se essa criança tem mudanças de comportamento, não só dentro de casa, mas como é que está na escola? Está tendo algum problema no seu aprendizado? O professor está sinalizando. Gente, a maioria dos casos, quem descobre são os professores, porque vê a criança apresentar um semblante triste, a criança não quer interagir com outra criança, a criança não quer na hora do recreio descer, a criança está lá muito triste no seu canto. E aí o professor procura e pergunta o que está acontecendo. E a criança conversa com o professor. Por quê? Porque às vezes a criança não tem coragem de falar com a mãe e com o pai, porque o pai e a mãe não dá esse espaço. O pai e a mãe está preocupado em oferecer alimento, um bom telefone, um bom videogame, trabalhar para dar alguma coisa. Mas a criança precisa ter alguma coisa ou algumas coisas, elas precisam. Mas o que elas mais precisam é de um pai presente, de uma mãe presente, para poder ver o que está acontecendo ou evitar o que pode vir a acontecer. Entendeu? Outro Sim, caso, uma jovem adulta, casada, me procurou e ela disse que ela era violentada sexualmente na cara dos pais. Tinha um amigo que morava no mesmo quintal, amigo do pai. Ia todo domingo almoçar na casa do pai, da mãe. Ele morava sozinho. E quando ele chegava, ele pegava, sentava e botava a criança, a menina, no colo dele. E ele tinha ereção, entendeu? Não tinha sim, penetração. Mas não é só penetração que é o abuso sexual. Qualquer tipo de carícia, de toque, qualquer tipo que incomoda a criança, pode trazer traumas para a criança. Então, a primeira coisa que um pai ou uma mãe responsável precisa é estar presente. É sim. ver com quem está esse filho, com quem está essa criança, quem está esse neto, o que está fazendo. É averiguar cada passo que o outro o adulto está com essa criança. Ah, tem um vizinho que adora dar balinha, adora Uhum, chamar para ele lanchar. Tenha cuidado. Não sim, é? Um tio que gosta muito de viajar. Ah, gosta de botar para dormir junto, né? Tio e a tia são casados.
leva a sobrinha ou sobrinho para casa e bota no meio deles para dormir, a criança para dormir. Olha aí, gente. Vamos ver isso aí, né? O que está acontecendo. Então, são coisas pequenas que parece que não têm sentido, mas tem, entendeu? Sim. Nosso papo hoje, rapaz, tá muito, muito interessante, né? E assim, como a gente falou, a gente não ia demorar tanto, né? Não ia demorar muito, porque senão fica muito, né? Cheio, até porque eu Cansativo. eu vou te convidar para outros podcasts, outras entrevistas, né? Você sabe Me disso, né? Não chama que eu sai vou. no tempo Me oportuno que chama que você eu tiver, vou. né? Tá bom? E assim, dentro disso, é, podemos dizer que esse bate-papo foi muito construtivo, né? Porque muita gente que não se atinha a esse, não se prestava atenção ou, de repente, não estava prestando atenção, acho que com esse bate-papo que nós tivemos, essa entrevista, acho que nós despertamos esse lado, né? E ao ler também os dois livros, né? Que é Quando Ninguém Vê e é o A outro. violência sexual na infância e adolescência. Então, Uma interpretação da psicologia humanista. Então, quando as pessoas lerem esses dois livros, que eu recomendo, tá, gente? Esses dois livros que ele está mostrando aí agora na tela, tá? Violência sexual na infância e na adolescência e Quando Ninguém Vê, tá? Esses dois livros eu recomendo para vocês lerem e com certeza vai ter um impacto legal, tá? E vou estar trazendo outras entrevistas iguais a essa, claro que eu vou estar convidando o meu amigo psicólogo Enoque Azeredo para outras vezes falar de outros temas também dentro da psicologia, tá? Queria também fazer aqui a divulgação do outro canal que já está chegando a 2.000 inscritos para quem gosta de animais de estimação, peixes ornamentais. Eu tenho o canal Clube do Guppy, tá? Vou deixar aqui no link da descrição, tá? Vou deixar também no link da descrição aqui os títulos dos livros, tá? Do meu amigo Enoque Azeredo, tá? Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo aqui, tá? Para quem não conseguir visualizar aqui na tela, vê aqui no link da descrição, tá? Adquiram esses livros que vocês com certeza vai ser muito de grande valia, grande utilidade, tá? Para quem está precisando, tá? Se aprofundar mais nesse assunto, tá bom, gente? Desde já vou deixar as considerações finais, né? Porque nosso vídeo já meio que já está no finalzinho mesmo. Estou vendo aqui 4 minutos, né, para terminar, né? Que aqui temos um limite de gravação, tá bom? Foi muito bom o papo, tá? Muito obrigado, tá, Enoque? Você, meu amigo Enoque, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo que você deu aqui, tá bom? Tá bom? E assim, o que você gostaria de falar assim em 1 minuto? Qual a consideração que você daria em 1 minuto? 60 segundos. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Vladimir, muito obrigado pelo convite. Sobre os livros, para adquiri-los, só comigo. Só entrar em contato no meu WhatsApp, 21 968 14 10 13. Repetindo, 21 968 14 10 13. Não sofra. Se esclareça sobre o assunto. Você que é responsável, você que é pai, que é mãe, ou você que já passou pelo drama da violência sexual, liberta-se. A gente pode ajudar. Um grande abraço, Deus abençoe e obrigado, Vladimir. De Valeu. nada, ó. E já vou logo fechando aqui, já falando o seguinte, que eu ia te perguntar no final da entrevista, depois em off, se podia botar teu número, tu já deu. Eu vou deixar aqui no link da descrição também teu número também, então eu vou escrever aqui, Sim, no, né? Tá bom? não só para adquirir os livros, mas qualquer pessoa que queira conversar comigo sobre o assunto, pode me procurar no WhatsApp. Ok? Excelente. Então, galera, ó, acompanha o canal aqui, dá aquele like, fortalece, se inscreve nesse canal, compartilha esse conteúdo, com certeza vai ajudar muita gente, tá bom? Obrigadão, meu amigo, tamo junto e até o próximo vídeo do Vlad Aquele Podcast. abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe.